Agora a gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial, a gente sempre informa isso, a ser seguida. Número de casos confirmados, segundo o último boletim epidemiológico, 202.050. Casos ativos, 5.877. Número de óbitos, lamentavelmente, já chega a 4.568. Número de recuperados também é um número super satisfatório, 191.605 aí recuperados. Número de casos nas últimas 24 horas, segundo o boletim, 32 na Ilha de São Luís, 15 no município de Imperatriz e 58 nas demais regiões. 7 horas e 23 minutos, a gente segue falando ainda sobre essa questão da pandemia aqui no estado do Maranhão, também traçando aqui no cenário nacional. O governo do estado apresentou o plano de vacinação contra a Covid-19 que deve ser adotado aqui no estado do Maranhão. E aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão eu recebo para uma entrevista o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, que já está aqui comigo. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, eu queria que o senhor começasse falando sobre a apresentação desse plano de vacinação. Já há todo um planejamento. Hoje, por exemplo, o senhor já se reúne com secretários municipais, secretários de municípios aqui do estado do Maranhão daqui a pouco, não é isso? Isso. O lançamento do plano estadual de imunização, na verdade, ele já existia. A gente esperava algumas deliberações do governo federal para poder apresentá-lo. O processo de vacinação ele envolve pelo menos 4 etapas, né? Primeiro é a produção, e isso tem um problema, porque é com o Ministério da Saúde, para poder entregar as vacinas aos estados. E o transporte, armazenamento e, por fim, a aplicação é com os estados e com os municípios. Então, o nosso plano, ele vai do transporte até a aplicação. Tudo isso que a gente está fazendo é com o sentido de tentar otimizar tempo, ganhar espaço, ter segurança. A gente vai estar com uma carga super valiosa. Então, a gente vai ter apoio da polícia nesse transporte e armazenamento dessa carga. E, em geral, a gente leva pelo menos 3 semanas na rotina da vacina para fazer a entrega a todos os municípios do estado. Por isso que é tão importante começar o quanto antes melhor, não é isso, secretário? Dessa vez a gente vai levar 3 dias. Em vez do modal terrestre, a gente vai utilizar o modal aéreo. Então, a gente vai fazer esse transporte dessa vez por avião, por helicóptero, do meio que for, para chegar mais rápido. Otimizar esse tempo de entrega, para a gente otimizar e ter condição de começar o quanto antes, assim que a gente tiver vacina no estado. Essa falta de definição por parte do Ministério da Saúde. Ontem, o ministro Pazuello esteve, inclusive, em Manaus, onde a situação é bastante delicada no Amazonas. Essa falta de definição de um dia para se ter início, colocar em prática esse projeto de vacinação, isso de fato interfere não só aqui no estado do Maranhão, mas nesse projeto nacional? Isso, infelizmente, a gente teve um erro que não foi de agora, foi um erro de meses atrás, em apostar em uma vacina só. E agora a gente está correndo contra o prejuízo, o Ministério está fazendo isso, tentando comprar outras vacinas quando o mundo inteiro está na frente da corrida. Quando a gente compra, na verdade, assinou lá em julho, agosto do ano passado, termos, a gente está comprando lugar na fila da vacina. Então, os países que assinaram com a Pfizer, com a Moderna, eles já estão vacinando. E a gente apostou na AstraZeneca, agora que saiu o registro provisório lá, estamos aguardando sair o registro provisório aqui. Graças a Deus conseguimos pôr fim a essa briga com São Paulo e o Ministério também vai comprar as doses do Butantan. A gente aguarda também a Coronavac, ela não tem registro provisório ainda aqui. Resolvido isso, a gente vai ter condição de ter uma data. Eu acredito que a gente tenha efetiva condição de iniciar a vacinação ainda no mês de janeiro. Mas para isso o Ministério da Saúde ele precisa agir e bater um pouquinho menos a cabeça. Está muito confuso, comunica muito mal com a sociedade também. Agora a gente tem que ter segurança de que se está seguindo o caminho correto, seguindo o caminho certo. Só reforçando que essa entrevista também está sendo transmitida simultaneamente pela Radiodifusora FM. Secretário, eu queria que o senhor falasse também, o senhor, além de, claro, estar preocupado com a situação do estado do Maranhão, por ser secretário aqui do estado de saúde aqui do Maranhão, também o senhor é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. São Paulo anunciou que deve começar. Ontem o governador Dória disse que vai ter início no dia 25 de janeiro. Como é que funciona essa questão? Já que o Ministério da Saúde não tem algo definido, São Paulo disse que já vai começar. Como é que funciona isso, particularmente para os estados? A gente tem essa preocupação com São Paulo, porque São Paulo ele continua dando a data do dia 25, óbvio, isso pressiona a Anvisa, mas ele não tem como iniciar a vacinação no Brasil sem autorização da Anvisa. Se a vacina não tiver o registro provisório na Anvisa, a gente vai estar submetendo a população a um risco. E é uma questão legal, então, né? Tem uma questão sanitária legal. Obviamente, essa disputa política, entre aspas, entre São Paulo e o governo federal permanece, e isso é péssimo, né?
O ideal, e isso que já foi pontuado, inclusive entre os governadores, é que todos os estados iniciem a imunização no mesmo dia. Sem ficar essa disputa, não é uma disputa aqui para quem começa a vacinar primeiro no Brasil. Porque não adianta eu estar vacinado e todo mundo ao meu redor não está. A vacinação é um processo coletivo e ela tem que ser entendida assim. O fundamental é que o Brasil inteiro tenha condição de iniciar esse processo de imunização ao mesmo tempo. O Maranhão também tem tentado comprar vacinas, outras vacinas. Para quê? Para sair na frente? Não. Na verdade, o nosso objetivo é acelerar o processo de vacinação. Se a gente notar que vai ficar muito lento, que a gente vai levar o ano de 2021 inteiro para vacinar, por exemplo, a população jovem com menos de 40 anos, a gente vai tentar comprar vacinas para acelerar esse processo. Mas isso aqui não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Eu acho que não pode ser esse. O interesse tem que ser cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas nesse momento significa o quê? Tentar vacinar toda a sociedade brasileira o quanto antes. Até porque, secretário, a gente tem dados, claro, que a maior parte das pessoas que acabam morrendo são pessoas que têm comorbidades, são pessoas mais idosas, mas jovens também já perderam a vida, lamentavelmente. Essa questão de insumos, secretário, como é que está a realidade aqui do estado do Maranhão? A questão do insumo a gente se preparou. Desde o segundo semestre do ano passado, a gente sabia que ia ter essa disputa mundial por seringas e agulhas, e a gente licitou isso antes. Então a gente tem hoje 4 milhões de seringas e agulhas em estoque, tem mais agulhas e seringas contratadas para ir chegando. Então, isso dá conta tanto de iniciar o processo de Covid, quanto de iniciar a nossa vacinação regular. É possível a gente, inclusive, dar apoio a um outro estado que tenha problema. A gente tem um estoque que dá conta disso. O que é fundamental, a gente se preparou, a gente estava precavido. Não incorreu no erro do Ministério, que a gente avisava desde agosto do ano passado, a gente tem ofícios avisando o Ministério para resolver seringa e resolver agulha. Ele foi tentar licitar em dezembro a iniciação já tinha iniciado no mundo inteiro. O que aconteceu? Fracassou. Então, a gente tem de ter planejamento também para as coisas acontecerem no momento adequado. Se não houver planejamento, se não houver visão de futuro, a gente vai sempre fazendo as coisas no improviso e a chance de dar errado é muito grande. Mais de 50 países já iniciaram a vacinação, secretário. O Brasil já poderia ter tido essa possibilidade também? Com certeza. A Pfizer, inclusive, divulgou documentos, ofereceu 70 milhões de doses ao Ministério e o Ministério recusou. É uma pena, a gente podia já estar imunizando a sociedade, a gente tem um dos melhores planos de imunização do mundo, a gente tem capilaridade, a gente tem mais de 30 mil locais de vacinação no Brasil. Aqui no Maranhão tem mais de 2.000 salas de vacinação. Eu tenho como transformar isso em 2.500 salas e vacinar milhares de pessoas por dia. Se eu tivesse já a vacina, o Brasil tem capacidade para vacinar até 10 milhões de pessoas por dia. Basta a gente ter as doses da vacina. E, infelizmente, por um erro estratégico do Ministério da Saúde, a gente está patinando nisso, está começando bem atrás de outros países, por exemplo, Oman, né? O país, a Costa Rica, tem 5 milhões de habitantes, já iniciou a imunização. Não é possível que o país tão pequeno, com a capacidade econômica tão menor do que o Brasil, tenha saído na frente e a gente esteja atrás. Secretário, o senhor falou sobre essa expansão, inclusive, de postos de vacinação, mas há um projeto também de expansão que já foi colocado em prática no ano passado por conta da pandemia e já começou no início deste ano, o Hospital de Barreirinhas, por exemplo, o Uptec-Bacan, quer dizer, vários hospitais, Policlínica, a Sailândia. Como é que está esse projeto de expansão pensando exclusivamente na pandemia e também em outras doenças ou outros tipos de ações que devem ser feitas, já que, além da Covid, claro, as pessoas são cometidas por outras doenças. Como é que está esse processo de expansão? A gente continua expandindo a rede de saúde. E é fundamental apontar e entender o papel do governador Flávio Dino nisso, de não parar um minuto. Quando tinha gente de férias, dia 2 a gente inaugurava 12 leitos de UTI na cidade de Barreirinhas, que fica não só para a pandemia, mas vai ficar de maneira permanente para a nossa rede de assistência à saúde. Esse mês a gente inaugura 50 leitos no Hospital aqui de Lisboa, aqui em São Luís, exatamente já pensando na explosão da Covid no Brasil. Se a gente olhar, somos um dos poucos estados ainda que tem a doença em fase controlada. Nossa taxa de transmissão tem variado entre 0,71 abaixo de 1, então isso quer dizer que a gente está na fase verde, está controlado. Somos um dos poucos estados, mas a gente não está isolado, a gente não é uma ilha, e a gente tem olhado o que tem acontecido ao nosso lado. É só olhar o que tem acontecido no Amazonas, que é muito pior do que o que aconteceu em abril do ano passado. O número de mortes é maior, o número de internações é maior, a gente não sabe nem bem o que está acontecendo ali, se é alguma mutação, alguma coisa.
e a gente prepara a expansão da nossa rede se houver um recrudescimento da doença. A gente espera muito que não haja, mas a gente já está preparado de antemão para, se eventualmente acontecer, o pior cenário, né? Por isso é que é tão importante a gente começar a imunizar as pessoas. A gente recebe quase que diariamente balanços, tanto da rede estadual, claro, mas também da rede privada. A gente percebeu que houve um aumento na questão da ocupação de leitos, mas como é que está essa situação na rede estadual, secretário? A gente não tem uma preocupação ainda, assim, dizer, olha, aumentou, de fato aumentou, tem aumentado de forma leve, de forma muito lenta. Isso tem acontecido na rede privada, muito provavelmente em consequência das festas de final de ano. A gente se descuida um pouquinho, a gente tende Já tem se descuidado de algumas situações que a gente tem percebido, né, secretário, também? Exatamente. A sociedade está cansada, né, está estressada já. O ano 2020 foi muito difícil, mas ainda não é hora da gente deixar de ter cuidado. Muito provavelmente, ainda que a gente inicie o processo de vacinação, isso não pode levar à falsa expectativa de que acabou. Não. Só quando tiver 70% da sociedade imunizada, aí a gente pode dizer, acabou. Aí a gente vai deixar de usar máscara, não vai precisar mais de distanciamento social, mas muito provavelmente, durante o ano todo de 2021, a gente vai continuar ainda com cuidados. É só olhar o que está acontecendo na Inglaterra. O primeiro país do mundo a começar a imunizar entrou em lockdown, mesmo com todo mundo se vacinando, né? Por quê? Porque até que tenha um número considerável de pessoas vacinadas, a gente não vai ter tranquilidade em relação à doença. Agradeço aqui a participação do secretário estadual de saúde, Carlos Lula, que disponibilizou, daqui a pouco ele tem uma reunião com secretários municipais dentro do planejamento ainda do projeto de vacinação aqui no estado do Maranhão. A gente, claro, torce para que o Ministério da Saúde consiga desenvolver isso o mais rápido possível. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço.